Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 9 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 123. Uma sonda espacial não tripulada, de massa m e velocidade v em relação ao Sol, se aproxima do planeta Júpiter, de massa m maiúsculo e velocidade vj em relação ao Sol, como mostra a figura 9.84. A sonda contorna o planeta e passa a se mover no sentido oposto. Qual é a velocidade da sonda em relação ao Sol depois do encontro com Júpiter, que pode ser analisado como se fosse uma colisão? Suponha que v é igual a 10,5 km por segundo e vj é igual a 13,0 km por segundo, a velocidade orbital de Júpiter. Leve em conta o fato de que a massa de Júpiter é muito maior que a massa da sonda. M maiúsculo é muito maior que um m minúsculo. Como os vetores velocidade da sonda e do planeta são paralelos antes e depois da interação entre eles, interação esta que pode ser analisada como se fosse uma colisão, podemos dizer que ele se move ao longo de um eixo x e vamos considerar o sentido positivo para a direita. Como eles se movem no espaço e as forças relevantes são as forças de atração entre eles, forças internas ao sistema sonda-planeta, a interação pode ser considerada uma colisão elástica unidimensional que foi analisada na seção 9.7 do livro. Para esse tipo de colisão, as velocidades finais das partículas se relacionam com suas velocidades iniciais da seguinte maneira. O V1F vai ser m1 menos m2 sobre m1 mais m2 vezes v1i, mais 2 vezes m2 sobre m1 mais m2 vezes v2i. E o v2f vai ser 2 vezes m1 sobre m1 mais m2 vezes v1i, mais m2 menos m1 sobre m1 mais m2 vezes v2i. Neste caso, a partícula 1 é a sonda e a partícula 2 é o planeta Júpiter. Então, a massa da sonda é m1 e a sua velocidade v1i. A massa de Júpiter é m2 e sua velocidade inicial é v2i. Como m2 é muito maior que m1, a razão entre m1 e m2 é muito próxima de zero, se aproxima de zero. Podemos utilizar essa especificidade do problema para simplificar os fatores que aparecem na expressão anterior. Da primeira equação, m1 menos m2 dividido por m1 mais m2, a gente pode pôr o m2 em evidência, tanto no numerador como no denominador, e reescrever como m2 vezes m1 sobre m2 menos 1, e embaixo m2 vezes m1 sobre m2 mais 1. Como m1 sobre m2 se aproxima de zero, em cima a gente vai ter menos m2, multiplicando menos 1. E embaixo vai ser m2. Menos m2 sobre m2 dá aproximadamente menos 1. Então, esse fator tende a menos 1. 2m2 sobre m1 mais m2 é igual a 2 vezes m2. E embaixo fica m2 vezes m1 sobre m2 mais 1. m1 sobre m2 vai para zero. Então, embaixo vai ficar m2. E em cima a gente tem 2m2. Quando a gente fizer a divisão, dá aproximadamente 2. Então, o primeiro fator tende a menos 1 e o segundo fator tende a 2 quando a massa da partícula 2 é muito maior do que a da partícula 1. Então, para este caso, a primeira expressão pode ser substituída por V1F, vai ser menos V1i, menos 1 vezes V1i, mais 2 vezes V2i. Fazendo o mesmo na segunda equação, 2 vezes m1 sobre m1 mais m2 pode ser reescrito como 2 vezes m1 sobre m2 vezes m1 sobre m2 mais 1. m1 sobre m2 vai para zero, então embaixo vai ficar m2. Então a gente vai ficar 2 vezes m1 sobre m2. Mas como m1 sobre m2 tende a zero, essa expressão também se aproximará de zero. Esse fator vai se anular.
M2 menos M1 sobre M1 mais M2 vai ser M2 vezes 1 menos M1 sobre M2 sobre M2 vezes M1 sobre M2 mais 1. Cancelando, né, o M1 sobre M2, em cima a gente vai ter M2 vezes 1, que é M2. E embaixo também M2 vezes 1, que é M2. Quando eu dividir dá 1, então esse fator vai tender a 1, quando a diferença de massa é muito grande. Então, para este caso, a segunda expressão pode ser substituída por o V2F, vai ser V2I. Né? O primeiro fator anulou e o segundo vale 1. A velocidade do planeta não se altera. Como a sonda se move inicialmente para a direita, no sentido que definimos como positivo, sua velocidade inicial é V1I igual a 10,5 km por segundo. A velocidade do planeta tem sentido contrário, então o V2I vai ser menos 13,0 km por segundo. Substituindo essas medidas, a velocidade final da sonda é V1F vai ser igual a menos o V1I, que é 10,5, mais duas vezes o V2I, que é menos 13,9. Se a gente fizer essas operações aí, dá menos 36,5 km por segundo. Né? A sonda vai contornar e voltar com essa velocidade. O resultado foi escrito com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais.